Olá, essa aqui é a apresentação da equipe Plus Ultra para a Release 1 da disciplina de Métodos de Desenvolvimento de Software. Bom, aqui é o índice, que eu vou mostrar o que a gente vai falar nesse slide. Primeiro vai ter uma introdução básica sobre os membros da equipe. Nós vamos falar das práticas ágeis, do Health Check, do quadro de conhecimentos, dos gráficos do ZenHub e das dificuldades que a gente teve ao longo dessa Release 1. Bom, aqui são 6 membros da nossa equipe e tem os papéis de Scrum Master, tecnologista, Product Owner, arquiteto e DevOps. Os integrantes são a Amanda, que sou eu que estou apresentando, o Douglas, o Eric, o Pedro, o Vitor e o Yuji. E essa é a equipe Plus Ultra. Bom, para começar sobre as práticas ágeis, nós vamos falar sobre a Daily. A Daily na nossa equipe começou a ser implementada só a partir da Sprint 4. Primeiramente a gente fazia no Discord, mas depois a gente mudou para o Telegram por uma questão de praticidade mesmo. A gente salva as dailies numa planilha no Google Sheets com esse template aqui. Aí embaixo tem todos os outros membros e normalmente a gente responde essas 3 perguntas na daily. O que você fez desde a última daily, o que pretende fazer da próxima daily e se tem algo atrapalhando a produtividade. Bom, aqui a gente vai falar sobre planejamento, retrospectiva e review. Normalmente as sprints elas duram uma semana. E elas começam na quinta-feira. E a princípio as reuniões eram na quinta-feira às 11 horas, que era quando a professora liberava a gente aproveitava já para se reunir e fazer essas 3 reuniões basicamente em uma. O planejamento, a retrospectiva e a review eram uma só, e a gente basicamente fechava a sprint de antes e começava uma nova. Porém, a partir de uma certa sprint mais à frente, houve uma reunião, com os Scrum Masters e POs, e a gente propôs o pré-planejamento, que é a gente pegar as tarefas que tem e dividir antes entre os 3 grupos, e depois o Scrum Master da equipe fica responsável por dividir a tarefa dentro da equipe. Então a gente teve que implementar esse pré-planejamento, já que somos 3 equipes trabalhando em um projeto só. Como um dos Scrum Masters tem um impedimento e não poderia fazer o pré-planejamento na quinta-feira de manhã, a gente teria que fazer o pré-planejamento à noite e depois do pré-planejamento, sim, fazer o planejamento normal, a retrospectiva e a review. Porém, a gente está percebendo que está bem ruim, porque a gente perde um dia inteiro de que a gente poderia estar fazendo coisas para sprint, a gente perde porque a gente ainda precisa fazer o planejamento. Então, a nova decisão que a gente vai implementar agora é que a gente vai fazer o pré-planejamento numa quarta-feira, que é a quarta-feira antes da sprint fechar, e a gente vai voltar a fazer as reuniões na quinta-feira. E aí eu espero que assim a gente consiga aproveitar a quinta-feira como um dia útil também da sprint. O Planning Poker a gente não está implementando muito por uma questão por esquecimento mesmo, ou de que a gente acha um pouco meio antiprático. Só que a gente implementa a estimativa na hora de fazer a issue. Cada integrante, na hora que estiver fazendo a issue, coloca a estimativa que acha de qual vai ser a dificuldade da issue. Porém, a gente não decide isso em equipe. Provavelmente, nas próximas sprints, a gente vai tentar implementar isso. Bom, o Health Check também só foi implementado a partir da Sprint 4 e ele é preenchido no Google Sheets na reunião de fechamento da sprint. Essa é a legenda, com essas carinhas a gente utiliza para falar ótimo, bom, normal, ruim ou péssimo. Os parâmetros que a gente usa é aprendizagem, diversão, velocidade, apoio, trabalho em equipe, comunicação, dificuldade e saúde mental. Porém, a gente começou a implementar uma diferença pequena em trabalho em equipe e comunicação na Plus Ultra e trabalho em equipe e comunicação no projeto geral, para ficar mais fácil de entender, porque tem uma sutil diferença. Então, essa é a da Sprint 4, da Sprint 5 e a da Sprint 6. Os pontos principais a serem observados é a comunicação, que teve uma melhora incrível com a criação do servidor no Discord, a saúde mental dos integrantes, que é bastante importante perceber, pois a partir disso é melhor dividir as tarefas com base nisso, porque
preserva os membros da equipe como seres humanos mesmo. E a dificuldade é também importante observar, porque é um parâmetro muito bom para ver se as divisões de tarefa estão boas ou ruins. Bom, então tem o quadro de conhecimento. Também foi implementado a partir do Sprint 4. Ele também é preenchido no Google Sheets nessa mesma reunião de fechamento da Sprint. E a legenda é: consigo ensinar, consigo me virar, sei mais ou menos, sei pouco e não sei praticamente nada. Aqui tá na Sprint e a gente mudou alguns parâmetros, como dá para perceber já. Aqui, por exemplo, a gente colocou HTML e CSS, e mais à frente a gente tirou NGRock, porque são parâmetros que a gente foi percebendo que talvez a gente fosse utilizar mais e outros que a gente percebeu que a gente não ia utilizar tanto. Então foi mudando algumas coisas. Aqui é a Sprint 6, com a adição do Hiroko. Então, a partir dos gráficos é perceptível que houve melhora no Git, GitHub e em Docker, e o motivo dessas melhoras foi por causa de um dojo que foi dado pelos monitores, o dojo de Git e o dojo de Docker, que os membros assistiram. E também houve uma melhora significativa em Rasa, porque os integrantes da nossa equipe organizaram um mini dojo para a nossa equipe entender mais sobre Rasa. Porém, no geral, a equipe ela precisa encontrar formas de disseminar melhor o conhecimento a partir do quadro, percebendo aonde o conhecimento está mais centrado. Então, agora a gente vai falar sobre gráficos do ZenHub. Primeiramente, o Burndown Report. Nós só começamos a marcar a estimativa a partir da Sprint 2. Então, a gente só vai mostrar a partir da Sprint 2 os gráficos. Essa Sprint 2 é basicamente o retrato do que não dá para fazer, mas a Sprint 2 ela foi bem ociosa para a gente teve algumas dificuldades. Então, isso explica o porquê do quadro estar desse jeito. Aqui já houve uma melhora significativa, mas dá para perceber que a gente ainda deixou coisas para entregar. O da Sprint 4 é o que a gente mais chegou perto de alcançar a linha pontilhada, mas a gente teve que realocar algumas tarefas para a próxima sprint. Essa também não foi uma sprint de muito progresso no começo, mas a gente progrediu um pouco e são essas. Tem as 6 também. E aí, a partir da sprint 6, a gente deu uma melhora significativa no final, porém deixamos coisa para entregar ainda. Bom, pontos a melhorar a partir do Bundle Report é a melhor divisão de tarefas, para que não fique tarefas para a próxima sprint, que a gente consiga entregar tudo na sprint certa. Lembrar de fechar issue no dia certo, porque às vezes se deixar para fechar no outro dia, o burn down ele fica meio que fora da realidade. E outro ponto significativo é talvez a gente considere trocar o dia de início da sprint, pois o final de semana ele tende a ser ocioso. Bom, esses aqui são os gráficos do Velocity, e o Velocity reflete na quantidade de issues que teve durante a sprint. E então, a partir desse gráfico, é possível perceber que a equipe não está no ideal proposto pelas metodologias ágeis. O ideal seria que essas barras estivessem o mais iguais possível, porém, dá para perceber uma sobrecarga de tarefas na Sprint 4 e na Sprint 5, o que poderia ser melhorado com uma melhor divisão nas tarefas entre as sprints. Esse é o velocity de todas as equipes, e também dá para perceber talvez uma má divisão de tarefas entre as 3 equipes. Tem equipe que faz mais do que a outra e também isso não é o ideal. E esses são os pontos a melhorar: melhor divisão de tarefas entre as equipes e a melhor distribuição de tarefas ao longo das sprints, que isso talvez evitaria a sobrecarga de tarefas em algumas sprints específicas. Bom, as dificuldades que a equipe teve durante a Release 1 foi a comunicação entre as equipes, que foi melhorada com o servidor no Discord. A comunicação ficou mais fluida e mais fácil. Problemas na máquina de um integrante,
E a solução foi que ele conseguiu adquirir uma nova máquina em pouco tempo, então não atrapalhou tanto o projeto. E o acúmulo de tarefas de fora da disciplina, como outras matérias ou estágio. E a solução é tentar comunicar a equipe o mais rápido possível e tentar melhorar a organização individual através do Trello, de Notion e etc. E essa foi a apresentação. Obrigado por assistir e até a próxima release.